Olá a todos! Neste vídeo eu vou conversar com vocês a respeito da regra 2 do livro 12 Regras para a Vida, um antídoto para o caos, do Dr. Jordan Peterson. A regra 2 é a seguinte: trate você mesmo como alguém que você é responsável por ajudar. Nesse texto da regra 2, ele fala que, por exemplo, há pessoas que, quando elas estão passando por um tratamento, elas não seguem à risca todo o tratamento, elas não tomam a medicação de maneira correta, elas muitas vezes falham, mas essa situação, esse comportamento delas não ocorre quando se trata de um bichinho de estimação, que elas gostam, que elas estão cuidando. Ele diz assim, que as pessoas elas são muito melhores no que se refere a administrar a prescrição médica para seus animaizinhos de estimação do que para elas mesmas. E daí ele se pergunta como é que as pessoas são capazes de tomarem todos os cuidados quando se trata de um animalzinho, elas seguem à risca a prescrição médica, elas dão o remédio na hora certinha, no horário certo, na quantidade certa para seus animais de estimação, mas não fazem a mesma coisa com elas mesmas. E, de acordo com ele, aqui na página 33, o livro de Gênesis o ajudou a responder essa questão. E daí ele vai mencionar, a história da criação do homem, fala um pouco ainda antes disso sobre caos, sobre ordem, dando exemplos do que cada um seria. Ele menciona aqui na página 40, novamente, o símbolo taoísta, Yin Yang, que é aquele símbolo que é em forma de círculo, e há duas serpentes, uma serpente preta com um ponto branco e uma serpente branca com um ponto preto. A serpente branca com o ponto preto seria simbolicamente, de acordo com ele, a representação da ordem, e a serpente preta com o pontinho branco seria a representação, imaginativamente, do caos. E ele diz assim, aqui na página 40, a ordem é o conhecido, está simbolicamente associado com a masculinidade. Isso talvez seja porque a estrutura hierárquica primária da sociedade humana é masculina, como também é entre muitos animais, incluindo os chimpanzés. E ele vai falar, por exemplo, os homens, através da história, construíram os prédios, as torres, as cidades, são os engenheiros, são os pedreiros, são os lenhadores, os operadores do maquinário ou da maquinaria pesada. Ordem é Deus o Pai, o eterno juiz, é o guarda-livros, é aquele que tanto, em outras palavras, que tanto recompensa, como também aquele que é o responsável para punir. É a cultura política, é o ambiente corporativo, é o sistema, é as salas de aula, as luzes do trânsito, aquelas luzes, o semáforo, no caso, se a gente puder dizer assim, seria uma representação de ordem, porque o semáforo, através das suas luzes, ajuda a ordenar o trânsito, então seria um símbolo de ordem. É, por exemplo, uma rotina familiar. Mas ele também fala que a ordem, quando ela fica desequilibrada, ela também pode se manifestar de uma maneira terrível. A ordem em excesso gera coisas ruins. Daí ele fala agora do caos na página 41. O caos é o desconhecido. É simbolicamente associado com o feminino. Caos é matéria, origem, fonte, mãe. Matéria é a substância por meio da qual todas as coisas são feitas. Em seu aspecto positivo, o caos é a possibilidade em si mesmo, é a fonte de ideias, é o reino misterioso da gestação e do nascimento. Como uma força negativa, é a escuridão impenetrável de uma caverna. Ele, de uma maneira negativa, ele é desordem, ele é destruição. Em seu aspecto positivo, ele tem a ver com criatividade, tem a ver com fonte de ideias. Ainda na página 41, ele cita aquela estrela muito conhecida, a estrela de 6 pontas, que é formada por um triângulo com a ponta para cima e um triângulo com a ponta para baixo. É a junção de duas coisas opostas. O triângulo com a ponta para baixo seria a representação do feminino e o triângulo com a ponta para cima, a representação do masculino. Então ele deixa aqui mais exemplos de símbolos de culturas diferentes que representam duas forças opostas ou duas coisas opostas. A justaposição do Yin Yang taoísta, por exemplo, não é simplesmente retratar o caos e a ordem como elementos fundamentais do ser, mas também tem a ver sobre como você deve agir. O caminho taoísta da vida é representado pela linha
pela borda entre as duas serpentes gêmeas, ou seja, pela linha que separa a serpente preta com o ponto branco e a serpente branca com o ponto preto. E então, para fazer uma relação com o significado do símbolo taoísta, o Dr. Jordan Peterson cita duas passagens que estão no Novo Testamento da Bíblia. Uma delas está no livro de São João, capítulo 14, versículo 6, onde Jesus Cristo disse: "Eu sou o caminho, a verdade e a vida". E essa mesma ideia é expressa também no livro de São Mateus, no capítulo 7, versículo 14. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz à vida, e poucos são os que o encontram. Nós estamos eternamente habitando numa ordem cercada pelo caos. Nós estamos eternamente ocupando um território conhecido, cercado do desconhecido. Nós experimentamos o engajamento significativo quando nós mediamos apropriadamente, quando nós estamos de maneira apropriada entre os dois, entre ordem e caos. Ultrapassar essa fundamental dualidade é ser equilibrado. Ou seja, você ter, de acordo com ele aqui, um pé firmemente plantado na ordem, na segurança, e outro no caos, ou seja, na possibilidade, no crescimento, na aventura. É você tentar encontrar um equilíbrio entre essas duas coisas. Caos e ordem são elementos fundamentais porque cada um viveu uma situação que é feita de ambos, de caos e de ordem. Não importa onde nós estamos, há algumas coisas que nós podemos identificar, fazer uso delas ou predizer. E há algumas coisas que nós não sabemos nem entendemos. Algumas coisas estão sob o nosso controle e algumas não estão. Na página 45, ele vai começar a falar do Jardim do Éden. E ele vai usar essa narrativa do Jardim do Éden, dos elementos que estão ali, das pessoas que estão ali, e mesmo da serpente, para ilustrar aquilo que ele está querendo explicar aqui nessa regra 2. Ele diz assim: Deus colocou Adão lá naquele jardim, que era um jardim muito frutífero, e Adão e Eva podiam comer de todas as frutas, de todas as árvores, exceto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Adão e Eva, ele diz aqui, não pareciam muito conscientes no começo, eles certamente não eram autoconscientes. O Dr. Jordan Peterson usa aquela narrativa que ocorre ali no livro de Gênesis para ilustrar o que acontece dentro da gente, para explicar a mentalidade humana, para explicar certas coisas que estão dentro de nós, para, digamos, ilustrar o fato de que todo ser humano ele tem as sementes da maldade, ele tem as sementes da monstruosidade, mas também ele tem a capacidade de escolher e não deixar que essas sementes se desenvolvam, ou seja, ele tem a capacidade de escolher não ir por um caminho de maldade, não ir pelo caminho do mal, de fazer o que é errado. O pior de todas as possíveis serpentes é a tendência humana eterna para o mal. O pior de todas as possíveis serpentes é a psicológica, a espiritual, a pessoal e a interna. Não há muros, não há paredes, não há, mesmo que tão altas, mesmo que muito altas, que possam impedir essas serpentes, digamos, de ficar de fora do ser humano. Ou seja, aquela tendência vai estar sempre ali. Ele vai dizendo o seguinte, que essas histórias antigas, essas narrativas antigas, nada que está nelas está ali por acaso, está ali porque é supérfluo. Cada coisa, cada elemento nessas narrativas antigas tem um significado profundo, nada é acidental. A serpente diz a Eva que se ela comer do fruto proibido, ela não vai morrer, que os olhos dela serão abertos e que ela será como Deus, ela conhecerá o bem e o mal. E claro, a serpente não a deixa saber que ela vai ser como Deus apenas de uma maneira. Sendo humana e querendo saber mais, Eva decide comer a fruta. Ela acorda, ela está consciente e talvez autoconsciente pela primeira vez. Então Eva imediatamente compartilha a fruta com Adão, fazendo com que ele também se torne autoconsciente. Ao se tornarem conscientes, eles percebem também que eles estão nus e eles ficam envergonhados com a própria nudez. E Jordan Peterson vai falar um pouco sobre isso, sobre essa percepção de que eles estavam nus. O que é que isso significa mesmo?
Ele diz aqui na página 50, o que eles viram primeiro era eles mesmos. Eles viram que eles estavam com as partes mais vulneráveis do corpo apresentadas para o mundo, diferentemente de muitos animais, que têm seu abdômen coberto por pelos, e o pior estava por vir. De certo modo, o casal, Adão e Eva, eles perceberam que eles estavam vulneráveis. Ele diz assim, no segundo parágrafo, se você não pode se identificar com esse sentimento, você não está pensando. Beleza envergonha a feiura. Força envergonha a fraqueza. Morte envergonha a vida. E o ideal envergonha a todos nós. E quando nós sentimos medo disso, nós ficamos ressentidos ou mesmo passamos a odiar isso. O que nós podemos fazer sobre isso? Abandonar todos os ideais de beleza, de saúde, de brilho, de força? Essa não é uma boa solução. Ele diz que ele às vezes se sentia sem valor diante de certas pessoas, mas ao mesmo tempo ele diz assim, que esse é o preço a pagar por você ter um foco, por você ter um objetivo na vida e uma ambição. E que pessoas que se destacam em alguma coisa, elas muitas vezes têm essa característica de focarem em algo, de terem ambição por algo e de se manterem naquele caminho até conseguir aquilo que elas querem. Que pessoas muito inteligentes, né, pessoas que desenvolveram sua inteligência ou desenvolveram em uma área em que elas se destacam, elas fazem isso, elas conseguem isso porque elas se empenharam nisso, elas colocaram muito esforço, elas sacrificaram certas coisas para poder estar naquela posição. E que a gente não pode se sentir diante delas, em outras palavras, a gente não pode se sentir ressentido, ou sentir inveja delas, ou tentar bani-las. Na página 53, ele volta à questão: por que alguém deveria comprar a medicação para o seu cachorro e administrá-la tão cuidadosamente, quando esse mesmo alguém não faria o mesmo por si mesmo ou por ele mesmo? Agora você tem a resposta derivada de um dos textos fundamentais da humanidade. Por que deveria alguém cuidar de algo que está nu, envergonhado, amedrontado, covarde, ressentido, defensivo e acusador, como o descendente de Adão? Mesmo que essa coisa, esse ser, seja ele mesmo. E aí ele completa dizendo que ele não está somente falando do homem, ele está falando da mulher também, está falando no sentido geral. Apenas você sabe a amplitude, ou seja, a gama de suas transgressões secretas, de suas insuficiências e inadequações. Ou seja, existem coisas que só você sabe que fez. Então você tem uma consciência melhor de quem é você do que uma pessoa de fora, porque ela não está dentro de você. Você pode punir você mesmo por todas as suas falhas. Um cachorro, um inofensivo, inocente e inconsciente cachorro é claramente mais... Ele quer dizer aqui que um animalzinho, na mentalidade humana, ele merece mais cuidados do que o próprio ser humano. Nesse tipo de mentalidade, né, de pessoas que não cuidam de si mesmas, mas cuidam também de um cachorro. É porque dentro da mente delas, o cachorro ou o gato, um animal inocente, ele merece mais cuidados do que ela mesma. Na página 53, ele vai falar sobre o bom e o mal, intitulado aqui Good and Evil. E ele vai tentar entender o que é que a nudez significa. Ele diz assim, cachorros são predadores e também os gatos, eles matam coisas e eles as comem. Eles matam pequenos animaizinhos e eles os comem. Isso não é bonito, mas nós os tomamos como animais de estimação e nós damos a eles medicação quando eles estão doentes. Por quê? Eles são predadores, mas isso é apenas a natureza deles. Ou seja, o gato, o cachorro ou qualquer outro bichinho de estimação, eles não carregam a responsabilidade por isso, por ter matado um pequeno bicho. Eles estão famintos, não maus. Eles não têm a presença da mente, a criatividade e, acima de tudo, a autoconsciência, que é necessária para inspirar a crueldade do homem. Ou seja, eles não têm a capacidade de ser cruéis, eles não têm a capacidade criativa de executar atos cruéis. E por que não? Isso é simples. Ao contrário de nós, predadores não têm compreensão de sua fraqueza fundamental, de sua vulnerabilidade fundamental, de sua própria sujeição à dor e à morte.
No caso dos seres humanos, né, ele diz aqui que nós sabemos exatamente como e onde nós podemos ser machucados e por quê. Ou seja, nós estamos acordados a respeito daquilo que está vulnerável em nós, da nossa vulnerabilidade, da nossa finitude e da nossa mortalidade. Nós podemos sentir dor, nós podemos sentir desprezo por nós mesmos, nós podemos sentir vergonha, horror, e nós sabemos disso. E o animal não sabe nada disso e nem sente nada disso. Nós sabemos o que nos faz sofrer, o animal não sabe. Nós sabemos como a dor pode ser infligida em nós, o que significa que nós sabemos exatamente como infligir dor nos outros. Nós sabemos como nós estamos nus. Nós sabemos, em outras palavras, nós sabemos o que é a nudez. Nós sabemos que a nudez ela pode ser explorada. E que isso significa que nós sabemos quando os outros estão nus e como eles podem ser explorados. E os animais não têm essa consciência. Nós podemos aterrorizar outras pessoas conscientemente. Nós podemos machucar e humilhá-los por suas faltas, que nós entendemos tão bem. Nós podemos torturar outras pessoas. Isso é mais do que um predador faz, isso é mais do que um animal que está caçando o outro faz. Então essa é a diferença entre o homem e os animais irracionais. E nesse sentido, com essa característica, o homem se assemelha a Deus. Ele sabe o que é bom, ele sabe o que é mal. Essa é a entrada do conhecimento do bem e do mal no mundo. Esta é a segunda fratura ainda não cicatrizada na estrutura da existência. Apenas o homem pode infligir sofrimento para causar sofrimento. Esta é a melhor definição do mal que eu tenho sido capaz de formular. Animais não podem gerenciar isso, animais não podem fazer isso da maneira que o ser humano faz. Ele não pode infligir dor sobre outro animal dessa maneira, de maneira calculada, sabendo como fazer e sendo criativo nesse tipo de ato. Seres humanos, ele diz na página 55, têm grande capacidade para fazer coisas erradas, né? É um atributo que é único no mundo da vida. Nós podemos fazer coisas piores voluntariamente com conhecimento total do que nós estamos fazendo. Bem como a gente pode fazer coisa ruim, de acordo com ele aqui, de maneira acidental ou mesmo sem cuidado. Na página 56, o autor abre um tópico intitulado Uma Faísca do Divino. E ele diz que a estrutura da Bíblia, sobretudo o que aconteceu depois da queda, no caso da queda de Adão e Eva no Jardim do Éden. A história de Israel, os profetas, a vinda de Cristo, tudo isso é apresentado como um remédio para essa queda. Uma maneira de se afastar do mal, uma maneira de sair desse caminho do mal. É o começo da história consciente, o surgimento do Estado e todas as suas patologias de orgulho e rigidez, a emergência de grandes figuras morais que vão tentar acertar as coisas, vão tentar fazer as coisas direito, culminando no próprio Messias. A resposta já está implícita em Gênesis 1. Se nós vivêssemos em verdade, se nós falássemos a verdade, nós poderíamos caminhar com Deus uma vez de novo e respeitar a nós mesmos e aos outros no mundo. Então nós talvez nos tratássemos como pessoas pelas quais nós queremos, pelas quais nós nos importamos. A ideia de um autossacrifício virtuoso está muito arraigada na cultura ocidental, ele diz. O Ocidente ele foi influenciado pelo cristianismo, que é baseado na imitação de alguém que performou o ato último de sacrifício, de autossacrifício. E aqui na página 59, ele diz ainda que a morte de Cristo ela é um modelo, um exemplo de como você aceitar a finitude, a traição e a tirania de maneira heróica. Você pode trilhar um caminho sabendo que você é finito, sabendo que você corre o risco de ser traído, você corre o risco de passar por uma série de problemas, mas é possível você trilhar um caminho em que você aceite isso como parte da existência, ou seja, o fardo da existência, o fardo de ser, ao invés de ficar se vitimizando por aí. Em outras palavras, não significa que você deve suportar a tirania, por exemplo, ou que você deve se permitir ser tratado como um escravo por outras pessoas. Não se trata disso. Porque não é virtuoso ser vitimizado, né, através da intimidação, através do bullying, mesmo se você está fazendo um bullying com você mesmo. Isso não é algo virtuoso, ele diz aqui.
Eu aprendi duas lições muito importantes de Carl Jung, o famoso psicólogo suíço, sobre faça com os outros o que você gostaria que eles fizessem com você, ou ame o seu vizinho como a você mesmo. Não tem como você respeitar o próximo se você não se respeita primeiro. Ele diz aqui, isso significa perdoar e socorrer alguém que está tropeçando e que é imperfeito. Quando você entende que você é imperfeito, que você é cheio de falhas, você também entende melhor que o próximo também é cheio de falhas, que você é como aquela pessoa cheia de falhas, cheia de problemas. Nossa consciência participa na manifestação do ser. Nós somos, numa resolução mais baixa, versões de Deus. Nós somos como se fossem versões divinas em baixa resolução. Por isso que ele usa o termo, acredito eu, nesse tópico, uma faísca do divino. Porque, digamos, nós teríamos essa capacidade semidivina de consciência, enquanto que os outros animais, cachorros, gatos, etc., não teriam. Nós não somos exatamente como Deus, mas nós não somos exatamente nada também. Nós temos a capacidade de fazer o que é bom. Você está moralmente obrigado a cuidar de você mesmo. Você deve cuidar, ajudar e ser bom com você mesmo da mesma maneira que você cuida, ajuda e é bom com alguém que você ama e que você valoriza. Você precisa considerar o futuro e pensar com o que a minha vida se pareceria se eu estivesse cuidando de mim mesmo propriamente. Qual carreira deveria me desafiar e me ajudar a ser produtivo e uma pessoa que ajuda? E então eu poderia arcar com a minha parte da carga e me alegrar com as consequências. O que eu deveria estar fazendo enquanto eu tenho alguma liberdade para melhorar a minha saúde, expandir meu conhecimento e fortalecer o meu corpo? Você precisa saber onde você está, então você pode começar a traçar o seu curso. Você precisa saber onde você está indo, então você pode limitar a extensão do caos em sua vida, reestruturar a ordem e trazer a força divina da esperança para suportar o mundo ou para sustentar o mundo. Não subestime o poder de visão e direção. Há forças irresistíveis capazes de transformar o que parece ser obstáculos inalcançáveis ou caminhos pelos quais você não pode passar. Ou seja, coisas que parecem impossíveis. Fortaleça o indivíduo. Comece com você mesmo. Cuide de você mesmo. Defina quem você é. Refine sua personalidade. Escolha seu destino e articule seu ser. Como o grande filósofo alemão do século XIX, Friedrich Nietzsche, tão brilhantemente afirmou, aquele cuja vida tem um porquê pode suportar quase qualquer como. Você pode colaborar de sua maneira, de alguma forma, para ordenar o mundo, para deixar as coisas melhores, mais ordenadas. Mas no caso, começando por você mesmo. Você poderia começar tratando você mesmo como se você fosse alguém pelo qual você é responsável por ajudar. E assim termina a regra 2 deste livro. E no próximo vídeo, nós vamos conversar sobre a regra 3, que é a seguinte: faça amizade com pessoas que querem o melhor para você. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.